conduz eles, Senhor, naquilo que o Senhor quer falar para a tua igreja. Tira o medo, coloca nele ousadia, força, intrepidez, para que ele traga a tua mensagem segundo o teu querer, segundo a tua vontade, Pai. Abre o leque diante dele, que ele seja teu instrumento, paralisa todo intento maligno, Pai. Põe por terra toda investida, todo ataque, todo contra-ataque, e que ele possa ser um instrumento teu hoje aqui, Senhor, para falar conosco, que somos a tua igreja. Em Deus peço e te agradeço, em nome de Jesus. A igreja diz: amém! Amém? Amém! Glória a Deus. Não é fácil mesmo. Ficar aqui do lado é um pouco mais fácil, mas glória a Deus. Porque nós só temos que agradecer ao Senhor Jesus, e eu louvo a Deus por essa oportunidade. Louvo a Deus porque Ele me escolheu para estar aqui, como Ele escolheu muitos de vocês que já ministram a palavra. Faz muito tempo que eu não prego. Eu estava até comentando com a minha mãe. Lá no ministério de onde eu era um pouco mais fácil, porque a gente aprendeu todo mundo junto. Era 1/3 do que é aqui, né, de pessoas, então era um pouco mais tranquilo. Mas eu creio que quando nós nos colocamos na vontade de Deus, é Ele quem faz tudo. E é isso que eu vou fazer nesta noite. Que seja apenas Deus, não mais eu a partir de agora. Amém? Eu gostaria de ler com os irmãos no livro de Hebreus, capítulo 12. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Livro de Hebreus, capítulo 12, no versículo 27. Amém? A partir do versículo 27. Amém? Glória a Deus. Leamos. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como as coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero falar um pouco sobre as coisas móveis e as coisas imóveis. Amém. E a vontade de Deus. Eu acho que todo mundo aqui já passou por mudança. Todo mundo já mudou de casa mesmo. Não mudança de vida, mas mudança de casa. Amém? Amém. Nós sabemos que mudar de casa é uma coisa... Vocês podem se assentar, perdão. Então, tenho certeza que todos já mudaram um dia de casa. E nós sabemos que mudar de casa é chato, né? A gente precisa desmontar tudo, a gente precisa empacotar tudo, e depois de fazer tudo isso a gente precisa juntar todas as nossas coisas e caminhar para a nossa casa nova. E é um processo grande. Eu particularmente já mudei, já perdi a conta de tantas vezes que eu já mudei, e eu não gosto de mudança. Mas o que eu quero frisar é exatamente no momento quando nós chegamos na nossa casa nova e nós tiramos a nossa mudança e colocamos na casa nova. Tiramos as panelas, a geladeira chega, o armário chega, e a gente começa a perceber que algumas coisas não cabem no lugar que cabia na outra casa. Um pouco apertado, talvez no teu quarto tinha uma cama, um rack, enfim, várias coisas, e naquele quarto talvez não vai caber tudo. E aí você começa a fazer uma reengenharia. Peraí, o que eu vou fazer? Vou ter que tirar isso, vou ter que tirar aquilo. Porque nós sabemos que aquilo que é imóvel foi feito para ser movido. Amém? Por isso que se chama móvel. A gente pode tirar de um lugar e colocar no outro. E já a nossa casa não. Se o nosso quarto é pequeno, a gente não vai quebrar a parede para colocar uma cama. A gente vai cortar a cama no meio, mas não vai cortar a parede. E é exatamente nesse ponto que Deus falou muito ao meu coração. As coisas móveis somos nós, povo de Deus. As coisas imóveis somos nós. Amém? As coisas imóveis, aquilo que não se move, é a vontade de Deus, é o reino de Deus. Amém. E aquele que executa a mudança
Na história foi eu que contei, mas na vida espiritual é Deus. E muitas vezes o Senhor, quando eu li essa mensagem há muito tempo já, Deus começava a ministrar no meu coração que hoje existe já uma inversão de valores. Aquilo que é móvel somos nós, e aquilo que é imóvel, a vontade de Deus, às vezes a gente tem mudado a sequência. É como se Deus tivesse que mudar pela nossa vontade. E nós sabemos que, assim como eu contei essa ilustração dessa história, nós sabemos que nós somos criados para fazer a vontade de Deus, para fazer o querer de Deus. E o reino de Deus é algo que jamais vai ser modificado. Se na tua cozinha já não cabe a tua geladeira, meu amigo, me desculpe, mas você vai ter que comprar uma menor. Você vai ter que doar a tua geladeira, você vai ter que fazer alguma coisa. Mas aquilo que é móvel, não tem jeito. E Deus começou a ministrar no meu coração: o meu reino é móvel. O meu reino é móvel. Ele não se altera, ele não se modifica por você ou por qualquer outra pessoa. E muitas vezes nós temos visto isso. Até mesmo nós não podemos ser hipócritas, né? Nós queremos modificar a vontade de Deus para a nossa forma. Falar: Deus, eu quero fazer desse jeito. Eu não consigo fazer do jeito que o Senhor quer. É muito difícil. Eu trabalho, eu estudo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Será que não dá para o Senhor dar uma modificada? Será que eu posso fazer do meu jeito? E o Senhor ministrava no meu coração: o meu reino não vai ser modificado. Eu dei a vida do meu filho naquela cruz por você, para você fazer a minha vontade. E o meu reino não vai ser modificado. Faça a minha vontade. E na mudança é a mesma coisa. Como eu falei anteriormente, você pode ter um bem muito rico, um bem de muito valor, mas você jamais vai destruir a tua casa. Você jamais vai derrubar uma parede da tua casa para colocar aquele utensílio móvel. Você jamais vai fazer isso. Você vai chorar, mas você vai falar assim: olha, irmão, eu vou te abençoar com isso, não vai dar para mim ficar mais. E a nossa vida espiritual é exatamente a mesma coisa. E enquanto eu lia, o Senhor ministrava no meu coração: você precisa ser moldado da forma que eu quero. Você precisa ser movimentado da forma que eu quero. Talvez hoje eu esteja aqui, amanhã eu quero que você esteja lá. Essa é a minha vontade. O meu reino jamais vai ser modificado, porque nós somos criados imagem e semelhança de Deus. Amém? E enquanto eu lia, o Senhor falava muito ao meu coração. E hoje nós vimos muitas coisas. Muitas coisas estão se realizando. Aquilo que o Senhor escreveu na Bíblia hoje está se concretizando. O pastor até comentou sobre Nepal, a situação que está naquele lugar. E essa semana eu estava almoçando no restaurante, estava olhando toda aquela situação, e eu comecei a meditar nessa palavra. Aquilo que é móvel, você pode olhar, você pode achar belo, pode parecer uma referência para o mundo, mas se Deus não quiser mais, se Deus quiser mover, se Deus quiser derrubar, se Deus quiser fazer qualquer coisa, não interessa o que seja, Ele faz, Ele tira, Ele derruba, Ele tira do lugar. E enquanto o jornalista falava, ele falava que algumas partes eram um ponto histórico de Nepal, e era uma referência para o país, e no outro dia já não existia mais. E eu comecei a pensar: meu Deus, se aquele lugar que é tão importante, se aquele lugar é uma referência naquele país, imagine eu, que sou um homem falho e pecador como qualquer outro. E talvez eu não consiga expressar aquilo que o Senhor falou comigo, porque uma coisa que eu aprendi com Deus é que Ele fala conosco, Ele ministra nas nossas vidas aquilo que nós precisamos, e nem tudo que Ele ministra para mim, eu vou ministrar para vocês, porque talvez algumas coisas eram só para mim. Mas eu aprendi muito com essa palavra, eu aprendi muito quando Ele descreve essa relação da vontade de Deus e das nossas vidas. E hoje nós acompanhamos fora, talvez, um evangelho que existe uma nomenclatura: o evangelho da prosperidade, o evangelho da cura, o evangelho do meu bem-estar, o evangelho que eu preciso de tudo, o evangelho que eu quero tudo.
o evangelho que eu preciso ser rico, o evangelho que eu preciso do meu carro, o evangelho que eu preciso ser curado, o evangelho que eu preciso que a minha família seja restaurada. E as pessoas têm esquecido de lembrar, de ministrar a morte na cruz, a crucificação de Jesus, o porquê nós estamos aqui de verdade. E nós não viemos aqui nessa terra para ser ricos, nós não viemos nessa terra para receber prosperidade, nós não viemos aqui para pedir pelos nossos entes, não é só isso. Deus nos dá tudo isso, porque Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E as pessoas têm esquecido a parte A desse versículo. Eu preciso daquilo que me convém, Deus. Eu preciso daquilo que me satisfaça, Pai. Eu preciso daquilo que me encha. E depois, quando eu tiver um tempo, quando tudo estiver bem, quando o meu carro importado estiver na garagem, quando a minha casa linda estiver no meu nome, aí sim eu vou para a tua casa e te agradeço, e te glorifico, e te exalto. E Deus, Ele quer nos ensinar nesta noite. Nós temos que buscar o reino de Deus, o reino de Deus acima de qualquer coisa. Talvez você já tenha tudo isso, amém? Talvez você já tenha uma casa bela, talvez você tenha um belo carro, glória a Deus pela tua vida, mas continue buscando o reino de Deus. E talvez exista uma outra parte que não tenha tudo isso. Talvez você questione a Deus: Deus, por quê? Porque o meu irmão do lado tem aquele carro lindo, tem aquela casa bela, e eu não tenho carro, e eu não tenho casa. Por quê? Ele nos ensina todos os dias: busque primeiro o reino de Deus. Quando você busca o reino de Deus, quando você se preocupa em buscar a santidade, em buscar primeiro a vontade de Deus, tudo aquilo que você precisa Ele te dá. Mas muitas vezes nós não recebemos, muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso, é porque nós estamos focados naquilo em primeiro lugar. E Deus, Ele não nos deixa perecer, Ele não nos deixa faltar o nosso pão de cada dia. O pastor Egídio estava comentando lá em cima, quando ele ministrou sobre o Pai Nosso, e uma vez o meu antigo pastor, ele pregou sobre o Pai Nosso também, e ele só frisou: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele só pregou sobre esse versículo. E muitas vezes as pessoas não têm dimensão, como o senhor falou lá em cima, as pessoas não têm dimensão o que é a oração do Pai Nosso. E essa parte do versículo, quando ele diz: o pão nosso de cada dia vos dai hoje. O pão nosso, o pão de cada dia, Ele tem nos dado. Aquilo que você precisa no seu dia, Ele tem te suprido. Eu tenho certeza que nós não temos passado necessidade, nós não temos passado fome. Porque quando você olha lá na tua despensa e tem um saco de arroz, Jesus, esse saco de arroz vai dar até sexta-feira. Na quinta-feira à noite, Deus te proporciona o que você precisa. E isso eu tenho vivido em alguns momentos da minha vida, o Senhor tem suprido. Quando a gente olha e fala: Deus, não vem mais, Ele vem e supre no último momento, porque Ele é o Deus que nos dá o pão de cada dia. Ele é o Deus que nos supre com o que você precisa cada dia. Não se preocupe, querido, com aquilo que você vai precisar amanhã. Não se preocupe com aquilo que você vai precisar o mês que vem. Ele é o Deus que te dá dia após dia. Ele é o Deus que te faz vencer o seu gigante dia após dia. Amém? Nós vencemos o nosso gigante hoje. Glória a Deus, Pai. Mas quando você acorda e abre a porta, você se depara com mais um gigante. Você se depara com mais um gigante e ele te dá força para no final daquele dia você vencer de novo. E é assim que nós vivemos dia após dia, dia após dia. Deus te diz nessa noite: não se preocupe com aquilo que você precisa daqui um ano, daqui um mês ou daqui uma semana. Ele é o Deus que te supre, Ele é o Deus que te dá aquilo que você precisa. Apenas busque a vontade de Deus. Aleluia. Apenas busque o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Ele não nos deixa passar necessidade. Ele é um Deus maravilhoso. E tem até uma irmã que vem aqui, que ela era do meu antigo ministério, que ela gritava assim: Deus é lindo. Deus é lindo mesmo. Quando você olha para a tua situação e fala: Jesus, da onde vai vir? Muitas vezes eu questionei a Deus: Senhor, da onde vai vir agora? Não vai vir. E quando nos 45 do segundo tempo chegava, e eu vivenciei isso na minha vida
por muitos anos da minha vida, até hoje eu vivencio isso. Na minha faculdade, enquanto eu me formava, muitos momentos da minha vida, eu fiquei desempregado e eu falei, Deus, agora não vai dar mais para me formar. Eu vou ter que parar, eu vou ter que trancar, eu vou ter que fazer. Mas Deus chegava até a situação e supria a minha necessidade. E para a glória do Senhor Jesus, eu finalizei a minha faculdade, sou formado, porque Ele é um Deus que nos supre. Ele é um Deus que nos dá aquilo que nós precisamos dia após dia. Aleluia. Não se preocupe com aquilo que você precisa daqui a um tempo. Talvez você está pensando agora, Deus, eu saí lá da minha casa, sabe? E eu deixei uma conta que vai vencer lá amanhã, Jesus. Eu não sei como eu vou fazer, o que vai acontecer, mas eu quero te dizer, o Deus que você serve, Ele vai suprir. Em nome de Jesus, Ele vai suprir. E você vai contar esse testemunho para a glória do Senhor Jesus. Porque você serve um Deus que te honra. Aleluia. Você não serve a um Deus de mentira, um Deus que as pessoas falam, um Deus de teoria. É um Deus que te mostra a força dele na prática. E quando você se preocupa em buscar a vontade de Deus, quando você esquece tudo aquilo, Ele te supre, Ele te surpreende. Ele quer te surpreender essa noite em nome de Jesus. Apenas glorifica o nome do Senhor Jesus. Apenas glorifica o nome do Senhor Jesus. Porque Ele é um Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Você vai vivenciar tudo aquilo que Ele tem prometido para você. Aleluia. Glória a Deus. Tu és fiel, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos visto, não só Nepal, mas em outros lugares, aqui no Brasil mesmo, coisas que a gente jamais imaginava que ia acontecer aqui no Brasil, está acontecendo. Mas nós sabemos que toda essa formatação do mundo um dia vai ser destruída, porque tudo isso é móvel, tudo isso é temporário, mas aquilo que o Senhor te deu, o reino de Deus, a vontade de Deus é algo que jamais vai mudar na tua vida. Se Ele disse para você, eu vou mudar a tua vida. Se Ele disse um dia para você, eu vou transformar a tua vida. Se um dia Ele disse para você aquela situação, eu vou resolver, creia, Ele vai fazer em nome de Jesus. Porque Ele é Deus, porque Ele é Rei, em nome de Jesus. E nós sabemos, como nós aprendemos aí durante esses meses, nós fomos chamados para ser discípulos. Nós fomos chamados para ser discípulos e para fazer discípulos. Existem algumas fases, você conhece a Deus, você se converte, e aí você busca para se tornar um discípulo. Depois, quando você se torna um discípulo, você procura fazer discípulo. E nós sabemos que isso não é fácil. Quando você se levanta e diz, eu quero ser discípulo, eu quero fazer discípulo, no inferno inteiro se levanta contra a tua vida. Enquanto você serve a Deus aí sentado, tranquilo, não, eu só quero ir lá, receber. Irmão, às vezes o inimigo nem se preocupa tanto com você, mas quando você acorda e fala assim, Deus, hoje eu estou cansado disso, eu não quero mais ser esse crente que eu sou hoje. Eu quero ser um discípulo, eu quero fazer, eu quero ganhar vidas, eu quero ganhar alma, eu quero ir lá no meio daqueles que precisam, eu quero falar da tua vontade. Aí, meu amigo, segura o reggae, né, pastor? Segura o reggae, porque aí o negócio fica estreito. Aí o inferno inteiro se levanta contra a tua vida. Mas nós sabemos que Deus, Ele deu a vida do Filho dele, por amor de cada um de nós. E Ele sofreu sem questionar. O Filho dele sofreu sem questionar, por amor a cada um de nós, para que hoje nós estivéssemos aqui ouvindo a mensagem do Senhor Jesus, para que hoje nós estivéssemos aqui para fazer a vontade de Deus, para que hoje nós estivéssemos aqui e falar para o Senhor, eu quero ser um discípulo, Pai, para que hoje nós estivéssemos aqui e falar, Deus, eu quero ganhar vidas para a tua glória, para que hoje nós estivéssemos aqui e falar, Deus, eis-me aqui, para que hoje nós disséssemos aqui, eu quero fazer a tua vontade em nome de Jesus. Foi para isso que Ele morreu por você. Foi para isso que Ele morreu por você. Foi para isso que Deus deu a vida do teu filho. Para isso. Não para você curtir as alegrias deste mundo. Não para você curtir aquilo que o inimigo tem te proporcionado. Não foi para isso que Ele deu a vida do filho dele.
Ele deu a vida do teu filho, do filho dele, para que você tivesse um encontro, para que você tivesse a oportunidade de conhecer a graça de Deus, para que você tivesse a oportunidade de ser lavado e remido, para que você tivesse a oportunidade de ser curado, de ser transformado, em nome de Jesus. E todos nós aqui, sem se conhece a Deus, ou temos amigos que conhecem a Deus e está desviado da presença de Deus, amém? Amém. Todos nós temos. E nós fomos chamados para essas pessoas. Deus, Ele quer te tornar discípulo. Não para pregar, não para falar para o irmão que está do teu lado. Não que seja errado você pregar na igreja, misericórdia. Isso é de Deus, em nome de Jesus. Mas Deus te chamou para buscar aqueles que necessitam, aqueles que precisam ouvir a mensagem de Deus, aqueles que precisam ser transformados, aqueles que estão sedentos, aqueles que precisam sair deste mundo que o inimigo tem consumido. Quantas vidas, eu nem gosto de assistir esse jornal que passa à tarde, que só passa desgraça, tá? Eu não gosto de assistir porque se você está mais ou menos, se você sai de lá, você sai da frente da televisão, pior ainda. Então eu não gosto de assistir. Mas a gente sabe quantas pessoas, quantos jovens o inimigo tem ceifado, tem destruído a vida até o fim, até a morte. Tem colocado no roubo, tem colocado na prostituição, nas drogas, então nem se fala. Tem acabado com os jovens de tal forma. Nós às vezes presenciamos esses jovens que moram aqui na frente, a gente vê aqui na nossa cara. A gente presencia isso na nossa frente. E foi para isso que Deus te chamou. Foi para isso que Deus te chamou nesta noite. Foi para isso que Ele te chamou desde quando você levantou a tua mão por livre, espontânea vontade e disse: eu quero aceitar o teu nome, Deus. A partir daquele momento Ele te chamou para isso, para orar, para interceder por essas vidas. E uma vez eu estava ministrando há muito tempo atrás. Talvez vocês vão lembrar dessa situação, quando, eu acho que nos Estados Unidos, ele era jovem, entrou numa escola e metralhou todas as crianças, acho que faz alguns anos já. E eu comecei a meditar nisso. Uma vez um professor meu disse na faculdade: para você entender alguém, veja bem, para você entender alguém, tenta se colocar no lugar dela, para você tentar entender o que está acontecendo com ela. E eu comecei a exercitar isso naquela situação. Aquele jovem simplesmente entrou numa escola armado e descarregou a arma e matou não sei quantas crianças naquele dia. E eu naquele momento eu comecei a falar com Deus. Falei: Deus, por quê, né? Por que disso? E Deus começou a pensar no meu coração: se alguém tivesse encontrado ele um dia, se naquele momento em que ele saiu da casa dele, porque algumas coisas que a gente faz, a gente não pensa de 5 minutos em diante, a gente premedita, a gente organiza na nossa mente. Eu tenho certeza que quando ele fez aquilo, ele pensou muito bem antes de fazer aquilo. E Deus ministrou no meu coração: se ele tivesse encontrado alguém que tivesse dito da minha palavra para ele, se ele tivesse encontrado qualquer um de vocês que tivesse deixado o teu eu, deixado o teu orgulho, deixado o teu tempo, deixado os teus afazeres, eu estou com pressa, assim como o pastor fez naquela encenação, eu estou com pressa. Se alguém tivesse sentido de Deus, o toque de Deus, e parado aquele homem e falado: Jesus te ama, toda uma história teria sido transformada, toda uma história teria sido mudada. Vidas não seriam destruídas, famílias não seriam destruídas por uma ação. Por isso Deus ministrava no meu coração: essa é a importância que você tem na minha casa, essa é a importância que vocês têm na presença de Deus, essa é a importância que eu tenho na presença de Deus. Às vezes a gente acha que é de nós, né? Eu estou passando lá na rua e eu vejo uma pessoa, aí você pensa assim: eu podia ir lá e falar que Jesus ama ela. Não, isso é coisa da minha cabeça, vai embora. Você não sabe qual foi o final daquela pessoa. Talvez você saiu de lá e ela chegou num lugar, se jogou em algum lugar, tirou a própria vida, e você poderia ter mudado toda uma história.
Você poderia ter transformado toda uma história. E Deus começou a ministrar aquilo no meu coração. Eu falei, Deus, como isso é forte. Eu não imagino, eu nunca tinha pensado dessa forma, eu nunca tinha pensado que era tão importante assim. E aí passou um tempo, né, depois que eu ministrei, que Deus falou aqui no meu coração, eu estava dentro do metrô, aquele metrô abençoado, né, que quase não tem gente, que você quase não respira. E eu estava dentro do metrô e estava muito cheio, mas muito cheio mesmo, não precisava nem segurar, de tão cheio que estava. E faltavam, acho que mais ou menos umas 3 estações para mim descer, e no meio de todas aquelas pessoas, Deus me fez olhar para uma pessoa que estava lá no fundo, e Deus falava assim, vai lá e diz para ela que eu a amo. Eu falei, ai Jesus, aqui dentro do metrô, vai, mas aqui tem certeza. E eu fiquei, vai lá e diz para ela que eu a amo. E aí passou uma estação, faltava 3, passou uma, faltava 2, passou uma, faltava uma, eu falei, ah Jesus, eu vou. Aí passei no meio do povo e encostei na mão dela e falei assim, olha, Jesus te ama. Aí ela pegou, levantou a cabeça e assim, a face dela, ela expressou uma coisa assim tão sobrenatural, uma coisa tão maravilhosa, não para a minha glória, não, porque para a glória de Deus. E ela começou a conversar comigo, ela falou assim, olha, eu estava afastado da presença de Deus, eu estava longe da presença de Deus, muito obrigado. E assim, o olho dela começou a encher de lágrimas, e eu só falei isso para ela, e a estação chegou e eu tive que descer. E eu deixei ela assim, com os olhos cheios de lágrimas. E eu glorifiquei a Deus naquele momento. Porque uma ação, uma palavra simples, talvez tenha mudado a situação daquela vida. E é isso que Deus quer dizer para você nesta noite. Ele trabalhou, Ele falou no meu coração em relação a isso, e é isso que Ele quer que nós aprendamos todos os dias. Faça o ídolo de Deus. Talvez você ache que você não é capaz, talvez você ache que você não fale bem, talvez você deixe de louvar porque você acha que você não canta bem. Deus te diz nessa noite, Ele quer adorador, verdadeiros adoradores. Não se prenda a isso em nome de Jesus. Não se prenda quando você estiver adorando a Deus. Não se prenda a isso quando você precisar falar de Deus para alguém. Ah, mas eu não conheço direito a palavra. Você conhece alguma coisa, fala de Deus, deixa Deus te usar. Não deixa isso acontecer mais na tua vida. Se isso já aconteceu, em nome de Jesus, sai dessa noite. Se você encontrar alguém na hora que você estiver indo embora, fala, Jesus te ama, Jesus te ama. E vidas vão ser transformadas através da tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Ele é maravilhoso. Aplauda o Senhor Jesus. Peço que amo, Senhor Jesus. Glória a Deus. E eu tenho certeza, irmãos, toda vez que eu faço isso acontece. Toda vez que eu faço isso, eu nunca dá certo. Toda vez que eu faço rascunho, eu não consigo usar. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe que aquilo que eu escrevi aqui não era para me falar. E eu louvo a Deus, porque eu precisava ser ministrado mais uma vez em relação a isso. E eu tenho certeza que vocês sairão daqui para a glória de Deus com uma visão diferente. E se um dia vocês tinham vergonha, vocês tinham timidez, vocês estavam com muita pressa de falar do amor de Deus, vocês não vão ter mais em nome de Jesus. Vai valer a pena. Fala daquilo que o Senhor já fez na tua vida. Se você não conhece a palavra de Deus, conta o teu testemunho. Conta aquilo que Deus fez na tua vida. E vidas vão ser transformadas através da sua. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ele é maravilhoso. E só para finalizar, eu já estou finalizando. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa. E em um determinado momento, ela pegou e falou assim para mim: ora por mim. Amém? Isso é normal. Nós temos que orar mesmo. Nós estamos vestindo aí as vestes da oração. Amém? Amém. Nós temos que orar. E aí eu peguei e falei para essa pessoa, falei assim, não, eu vou orar assim, em nome de Jesus. Mas nós, isso é para todos nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus também. E é isso que eu quero dizer para vocês, irmãos. Orar é extremamente importante, mas busque a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, entre profundamente na palavra de Deus, porque muitas vezes nós estamos fracos, muitas vezes nós nos encontramos tristes, e aí nós venhamos aqui na frente depois do culto, pastor, ora por mim, bispo, ora por mim,
Isso não é errado fazer isso. Mas Deus te dá autoridade para determinar a vitória na tua vida. Use aquilo que Deus te deu em nome de Jesus. Use aquilo que Deus te deu em nome de Jesus. Ele te deu poder para profetizar a cura na tua vida. Ele te deu poder para profetizar a vitória na tua vida. Você precisa crer, você precisa acreditar. E para isso acontecer, você precisa orar, e você precisa buscar, você precisa comer o rolo, você precisa ler a Bíblia, você precisa buscar mais de Deus. E quando você fizer isso, você vai ver a tua vida transformada em nome de Jesus. Amém?